Bora trabalhar, meu povo, minha pova, seus líndios, suas líndias, vocês estão bom? Espero que estejam saudáveis. Nós vamos trabalhar agora cartografia, essa ciência que é tão fundamental para o conhecimento do espaço geográfico. Vamos falar sobre noções de orientação. Bora lá? Começamos então falando sobre a cartografia. Olha aqui em cima. Cartografia é essa ciência, essa linguagem que consegue pegar a realidade do espaço e levar para longas distâncias. Permitir que o espaço seja transportado sob a forma de cartas, mapas, gráficos, tabelas. Então vamos lá, vamos falar exatamente dessas noções gerais sobre os elementos de orientação, essa caminhada inicial dentro da cartografia. E o primeiro ponto é a rosa dos ventos. Ah, Paquito, eu preciso saber a rosa dos ventos. Sim, esse é um conhecimento básico, tanto de geografia quanto de cartografia, justamente para que possamos entender que o espaço é completamente demarcado e orientado. Então vamos aos conceitos gerais, né? Basicamente, os pontos cardeais determinam a direção. Temos aí como pontos cardeais o norte, em oposição ao norte o sul. Em movimento anti-horário ao norte temos o oeste. Movimento horário em relação ao norte temos o leste. Então, basicamente, norte, sul, oeste, leste. Esta é a configuração dos pontos cardeais. São os únicos pontos? Não. Temos pontos que dividem a lateralidade dos cardeais. Por isso são colaterais. Esse meio do caminho entre o norte e o oeste, por exemplo, lá em cima, é o noroeste. Norte mais oeste, norte do oeste. Simplificando, noroeste, ou NO. Lá em cima, na divisa entre norte e leste, nós temos o norte do leste, ou norte do este. NE, nordeste. Aqui embaixo, o sudeste, sudoeste, né? Então você simplifica com sudeste. E do outro lado, o sudoeste, no caso SO, sudoeste. Esses são os pontos colaterais. E para quem acha que termina aí, não termina não. Ainda existe outros 8 pontos de orientação intermediários entre os cardeais e os colaterais. Chamamos eles de subcolaterais, olha eles aí. Entre o norte e o noroeste nós temos o noroeste. Não precisa decorar, é fácil entender a nomenclatura. Basta somar os que estão na lateralidade desses subcolaterais. Sendo assim, o norte, sendo cardeal, vem primeiro e o colateral vem depois, dando aí o nome do subcolateral. Norte mais noroeste é o noroeste. Assim também é norte mais nordeste, nordeste. E assim sucessivamente, oeste, noroeste, oeste, nordeste. Quais as siglas? Bom, é só somar. N de norte mais NO de noroeste, NNO, noroeste. N de norte mais NE de nordeste, NNE, nordeste. Oeste, noroeste, oeste, O, noroeste, NO, ONO. Assim como o N, este, nordeste. Este, sudeste, que é o oeste, E, SE, sudeste, EZ. Oeste, sudoeste, OSO. Sul, sudoeste, SSO. Sul-sudeste, SSE. Estes são os pontos subcolaterais e esta aqui é a nossa rosa dos ventos completinha. Preciso decorar, Paquito, para o vestibular? Não, você tem que usar isso como conceito básico, assim como soma,
diminuição, multiplicação e divisão são conceitos básicos da matemática. Estarão dentro de coisas muito mais complicadas, mas então você tem que ter isso muito sólido para que você não se confunda depois. Um exemplo disso, imagine se você tiver que falar no vestibular sobre a industrialização do Nordeste dos Estados Unidos. Você tem que saber como é essa industrialização e, acima de tudo, saber também onde fica o Nordeste dos Estados Unidos. Por isso que é tão importante usar isto como base, como elemento, básico para o conhecimento do espaço. Tá bom? Continuando, outros elementos de orientação. Por exemplo, a divisão em hemisférios. Quando a gente usa, por exemplo, o meridiano de Greenwich, dividimos o planeta em duas meia-esferas. A meia-esfera oeste, ou ocidente, e a meia-esfera oeste, ou oriente. Imagina se você estivesse na ilha de Lost, tivesse um rádio que pudesse dizer uma única palavra para que houvesse maior chance de te encontrar. Você poderia utilizar Ocidente para que as pessoas te procurassem só em meio planeta. Diminui pela metade o tamanho do planeta, percebe como é um elemento de orientação? Oriente diminui pela metade, é a meia esfera leste do planeta. Se utilizarmos o Equador, temos ainda a meia esfera norte, cujo sinônimo boreal também pode ser utilizado, ou setentrional. E a meia-esfera sul, o hemisfério sul, austral ou meridional. Não dá para ignorar essas nomenclaturas. Utilizamos para essas nomenclaturas os dois principais elementos de orientação, conhecidos como linhas imaginárias. Quais são as duas principais? O meridiano de Greenwich é o principal dos meridianos e o paralelo do Equador o principal dos paralelos. Os paralelos são linhas que dividem o planeta horizontalmente, cortando ele em rodelas. Já o meridiano de Greenwich são meia esferas, linhas de 180 graus, enquanto os paralelos são linhas de 360 graus. Linhas de 180 graus, os meridianos, que se ligam de um polo a outro. Os meridianos sempre se encontram nos polos, por isso dividem o planeta em fatias, como a gente vê nesta próxima imagem que aparece aqui no cantinho. Então, paralelos cortam horizontalmente, meridianos cortam verticalmente de polo a polo o planeta Terra. A latitude é a distância de qualquer ponto em graus em relação ao Equador. Ela varia do Equador até o polo 90 graus, do Equador até o outro polo 90 graus, para norte e para sul. Por que é uma distância em graus? Bom, vamos ver por quê? Olha só esse esqueminha que vai abrir aqui para a gente ver. Vamos falar sobre a latitude. Bora lá. Latitude. Vamos colocar o planeta e demarcar ali a linha principal 0 graus de Equador. Está mais escura, tá vendo? Vamos colocar ali um avião e vamos fazer esse avião sobrevoar um trecho do território planetário. Temos o ponto de origem no Equador e o ponto de destino lá na linha 45 graus, latitude norte. Por que a latitude é dada em graus? Porque o planeta é uma esfera. E, na verdade, é dada em graus porque eu tenho que relacionar meu ponto de origem e o meu ponto de destino com o núcleo do planeta. Se eu puxar uma aresta do meu ponto de origem até o núcleo e do ponto de destino até o núcleo, eu tenho um ângulo. E toda distância angular é dada em graus. Isso explica também porque o limite é 90 graus, porque uma vez eu me afastando do Equador até o polo, eu vou chegar no meu ponto limite, porque se eu continuar o meu movimento, eu vou me aproximar do Equador pelo outro lado do planeta. Por isso a latitude máxima para norte ou para sul é 90 graus, e por isso a latitude é uma distância em graus. Legal, né? Bom,
E a longitude? Vamos pensar a longitude? Também é uma distância em graus, só que do semicírculo de Greenwich, do meridiano de Greenwich. E o que eu preciso saber? Essa distância é uma distância em graus, porque da mesma forma que nós vimos com o esqueminha anterior da latitude, se eu colocar um avião no meu ponto de origem, sempre Greenwich 0 graus, e o ponto de destino em qualquer outro ponto do planeta meridiano, em preto no nosso esquema aí estão os meridianos, eu ligando meu ponto de origem ao núcleo e o núcleo ao ponto de destino, eu vou puxar arestas que me darão um ângulo. Por isso, toda distância sendo angular, toda a distância da superfície esférica da Terra é angular, marca então um arco longitudinal. A longitude vai até 180 graus. Por quê? Porque mesmo que eu passe 90 graus de longitude de distância de Greenwich, Greenwich é um semicírculo, é uma meia esfera, ele está apenas em um lado do planeta. Então eu não começo a me aproximar de Greenwich quando eu passo dos 90 graus. Por isso eu só vou me aproximar de Greenwich quando eu estiver passando 180 graus, porque aí eu já começo a retornar a Greenwich. Por isso a longitude é uma distância em graus para oeste e para leste que vai de 0 até 180 graus. E isso você precisa saber. Beleza? Essa introdução é só o primeiro passo para entendermos o espaço global. Vamos assistir logo em sequência os vídeos já postados sobre movimentos da Terra, parte 1, movimentos da Terra, parte 2, movimentos da Terra, parte 3. Depois, vamos assistir ainda escalas e o vídeo sobre fusos horários e projeções, para que a gente possa ter uma visão geral do conteúdo cartografia. Fico por aqui nessa introdução, desejo a vocês ótimos estudos, um grande beijo neste coração. Fiquem em paz, mantenham-se saudáveis. Tchau!